Corinthians empata em casa contra o Internacional e adia a sua saída da zona de rebaixamento. Vamos ver o que a mídia tem a dizer sobre isso. Se liga aí. Pessoal, Corinthians empata em casa contra o Internacional nos últimos minutos da partida. Geralmente quem faz isso é o Corinthians, mas dessa vez o feitiço virou contra o feiticeiro e o Internacional conseguiu um empate ali no finalzinho, né? Deixando muitos torcedores chateados, né? Incrédulos com o que aconteceu. Porém, esse é o futebol é assim, isso acontece. Então vamos ver aqui o que falou a mídia sobre esse empate e também ver o que falaram sobre o Ramon Dias. Se liga aí. Falando um pouquinho a respeito do jogo, pessoal, na moral, o Corinthians abriu o placar e logo cedo, tudo dava a entender que o Corinthians ia ter uma partida até certo ponto tranquila, mesmo contra o bom time do Inter, que não perdia no Campeonato Brasileiro há 8 jogos, agora é o 9º jogo que o Inter não perde no Campeonato Brasileiro, e com 2 minutos de jogo lá, o Depay acaba roubando aquela bola, toca pro Yuri Alberto, que faz 1-0. O grande problema, cara, é que o Corinthians, depois que toma o gol, depois que faz o gol, cara, na boa, eles ficaram parados vendo o Inter fazer o que bem entendia dentro de Itaquera. E esse é um erro que o Corinthians não pode cometer, mano. Deixar o adversário gostar do jogo. O Corinthians fez 1-0, ao invés de aproveitar o momento psicológico todo favorável. Porra, contra um bom time, se abre o placar com 2 minutos. É o melhor cenário que nem o mais otimista corintiano imaginava que pudesse acontecer. Porra, estádio lotado, torcida vibrando, o estádio pulsando. Era uma vitória importante, tiraria o time do Z4, daria tranquilidade. Porra, você deixa o adversário fazer o que bem entende até empatar, mano? Porra, Corinthians, deu mole do caralho. Mas o bom é que o time não se abateu. Tomou lá o gol de empate, colocou a bola no chão, teve bola na trave lá com o Yuri Alberto, teve um outro lance do Memphis, que ele perdeu um gol praticamente aí dentro da pequena área, que ele acaba se atrapalhando com o Yuri Alberto, um atrapalha o outro, e a bola vai pra fora. Mas quando veio o segundo tempo, foi um amasso, velho. O Corinthians voltou jogando muito. Aí sim, um time atento, um time propondo o jogo, um time encurralando o Inter, não deixando os caras sair com qualidade ali da defesa pro ataque. Enfim, o Corinthians ele foi soberano. O Corinthians deitou no segundo tempo. O Yuri Alberto, que pra mim tá jogando demais, velho. Demais mesmo. Demais. O cara tá destruindo. Chamou a responsabilidade, pegou a bola e marcou o segundo dele no jogo. Sem contar que o VAR já tinha anulado um outro aí. Meu, na boa, cara, sinceramente, esse tipo de gol aí, eu até falei na live aí do Corinthians e Flamengo, o gol do Gabigol, esse gol do Yuri Alberto, o cara não tem vantagem nenhuma no lance, mano. Traçar impedimento num lance desse, pra mim, é um absurdo, mas enfim, é a lei, é a regra, enfim, o VAR acabou subtraindo um outro gol do Yuri Alberto. É um cara que tá jogando muito, fez 2, o VAR tirou um outro e ele toma outra na trave, então é um cara que hoje readquiriu a confiança, tá jogando pra caralho, o Depay que também jogou praticamente o jogo inteiro, é um cara que já dá pra ver nitidamente que é um cara diferente, com muita habilidade, um cara com visão de jogo, drible curto, esse cara quando tiver 100% fisicamente vai destruir no futebol brasileiro, e o Garro nem se fala também, né, outro monstro com a camisa do Corinthians, mesmo num cenário que o Corinthians não tá tão bem, é o cara que chama a responsabilidade, põe a bola embaixo do braço e o cara destrói. O grande problema do Corinthians, depois que fez o 2-1, pessoal, foi justamente ter criado inúmeras outras chances para poder ampliar e fazer o terceiro, e não fez, velho. E não fez. Aí o Ramon acabou recuando demais o time, mas não acho que tenha sido por isso que o Corinthians tomou gol de empate, não. O Corinthians faltou talvez um pouco mais de malandragem nessa partida, como teve malandragem no jogo contra o Flamengo. Dessa vez, é daqueles jogos que o torcedor do Corinthians não fica com raiva do time, mas sai com dó, com pena, fica triste, porque o Corinthians mereceu ganhar o jogo, mereceu ganhar até por 3-1, teve chances para isso, né? Rocher fez pelo menos um milagre, bola na trave, e o Corinthians jogou bem, principalmente no segundo tempo. No primeiro não, fez o gol muito cedo, aquela coisa que o torcedor fala, meu Deus, fez o gol muito cedo, 2 minutos, um erro do Inter, diga-se de passagem, um gol praticamente presenteado pelo Inter na saída de bola. E depois o que se viu foi a prevalência do Inter, que tem mais time que o Corinthians. E amassou o Corinthians até empatar, mas parou. E o Corinthians acabou o primeiro tempo melhor que o Inter, quase fez o 2-1 ali, e no segundo tempo o Corinthians fez uma bela apresentação. Mas aconteceu aquilo que é típico de acontecer com times que vão cair. Tomar um castigo nos últimos minutos, como o Corinthians tomou, num raro ataque do Inter no segundo tempo. O Corinthians está vivendo uma situação muito parecida
com aquela da última queda do Grêmio. Ninguém acreditava que com aquele time o Grêmio pudesse cair, até porque o Grêmio tinha ali uma direção, uma presidência, que não era essa coisa horrorosa que o Corinthians tem, e assim mesmo o Grêmio caiu. Pior é a situação do Corinthians. 45 mil pessoas, entusiasmadíssimas com a exibição que o Corinthians fazia. E o Corinthians perde 2 pontos nos últimos minutos. Então é uma situação dramática a situação do Corinthians. Estou nem me fiando na questão das projeções, 60% de possibilidade de cair. A questão é dentro de campo mesmo. As coisas que acontecem com um time quando ele está marcado, né, para sofrer e para eventualmente ser rebaixado. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha, os erros de Ramon Dias repercutem internamente. Eu posso garantir para vocês que não pegou bem, inclusive com o elenco de jogadores. O técnico está constantemente sendo avaliado e essa reta final de temporada ela vai ser definitiva se ele permanece ou não no comando do Corinthians. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. A turma já se inscreveu no canal? É só o que eu peço para você, você que está aqui todos os dias, acompanha os meus vídeos, gosta do meu conteúdo, é só o que eu peço, inscrever-se. Pronto, assim que você abrir o YouTube vai recomendar meus vídeos para você, vai ser muito mais fácil de você me encontrar e não custa absolutamente nada, você ajuda o canal a crescer aqui, beleza? Aproveitando a deixa, se inscreve no meu canal também, né? A gente tá chegando a 1000 inscritos e assim o YouTube vai recomendar mais os vídeos para vocês, a gente fazendo a reação aqui de todas as notícias do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras. Então se inscreve aí pra gente continuar crescendo, valeu? Gente, vamos lá, vamos atualizar um pouquinho o que tá acontecendo com o Corinthians, né? Data FIFA, aquela coisa toda, né? Todo mundo parando, né? Todo mundo parado e o Corinthians amargando ainda a posição, a situação dentro da zona do rebaixamento. Muito por conta do empate amargo, doído, dolorido, e eu tenho certeza que muitos corintianos ainda estão tentando digerir o que aconteceu na noite de sábado na Neoquímica Arena, porque por todas as circunstâncias possíveis, inadmissível o que aconteceu. E é curioso, eu vou trazer bastidores para vocês aqui sobre o pós, né, o que aconteceu no dia seguinte, mas é curioso que a arbitragem teve alguns problemas e eu vejo um ou outro torcedor falando do escanteio, né, que gerou o segundo gol do Inter, que é óbvio que é um erro escandaloso da arbitragem, que é óbvio que é um problema grave, sério e tudo mais, e que interferiu no resultado, mas vejam que a maioria, pelo menos é um termômetro, tá? É uma sensação. A maioria não tem nem forças para reclamar disso, porque conscientemente esse torcedor pensa o seguinte: não podia ter tomado aquele gol. Independentemente da forma que ele aconteceu, não podia ter tomado aquele gol. Tem outros torcedores que apontam, né, o impedimento do Yuri Alberto, que, de novo, é uma linha mal traçada, é um gol, sabe, com uma dúvida, que gera uma dúvida, como gerou o gol impedido do Gabigol no Maracanã, na semi da Copa do Brasil. Sabe, a arbitragem da CBF, a linha do impedimento que nunca é correta. Eu vejo alguns torcedores reclamando disso, mas a maioria está focada em outras coisas. Porque me parece muito claro que o Corinthians não venceu o jogo muito por conta da interferência do seu técnico. É que, claro, o jogo ele tem muitas variáveis, né? Então, se o árbitro acertasse naquele lance, não teria saído o gol. Se o Yuri não tivesse impedido, se o Rodrigo Garro tivesse feito o gol que o Rocher pegou, se o José Martínez, né, que recebe a bola do Memphis, tivesse ao driblar o goleiro chutado pro gol, não, mas aí ele passa pro Memphis, o Memphis passa, o jogador tira em cima da linha, depois na sequência chuta, sabe? Bom, aí a gente vai ficar aqui no si eternamente, né? O que ficou muito claro é que o técnico Ramon Dias ele foi muito incompetente mais uma vez, né, para fazer a leitura correta do jogo, e as suas decisões elas interferiram diretamente naqueles 5 minutos finais da partida, quando ele recua o time, quando ele abre mão do jogo, quando ele abdica de jogar e traz o Inter para o seu campo. Isso ficou muito claro. Agora, o que poderia ser uma análise meramente do torcedor, que muitos, né, eu fiz a live depois do jogo, fiz vídeos aqui, muitos torcedores que estavam na Neoquímica Arena tiveram a mesmíssima sensação, inclusive uma sensação priori, né, que é uma sensação tipo antes de acontecer, uma sensação do tipo, caramba, por que ele tá fazendo isso? Porque era óbvio que o que poderia acontecer, e era tão óbvio que acabou acontecendo. Poderia ser só uma análise deste jornalista que vos fala, como de outros tantos que analisaram dessa maneira, mas não, ela é uma análise interna também. O que eu quero dizer para vocês é que jogadores do elenco do Corinthians não concordaram com a decisão do Ramon.
Não quero aqui trazer nenhum tipo de insubordinação, nenhum tipo de revolta, não é uma rebelião, não é que o elenco não está fechado com o Ramon, não é isso. Mas assim, há uma inconformidade com recentes decisões do técnico, que eu aqui já cansei de elogiar por muitas medidas que ele tem tido no time. Não é fácil você receber reforços, grandes reforços, muitos jogadores para a mesma posição e você variar o elenco, você recuperar jogadores. Ele está resgatando, de certa forma, o Yuri Alberto, ou o Yuri por suas próprias pernas, né? Mas acho que até a mudança tática, né? O Yuri tem sido um cara que, pela dedicação dele, mas jogado um pouco mais de beirada, às vezes segundo atacante, atacando o espaço. O jogo do Yuri favoreceu e isso é mérito dessa comissão técnica. Com o Mano ele não conseguia jogar, o Antônio ele resgata um pouquinho, depois ele cai de novo. A comissão técnica atual, ela fez com que o Yuri estivesse voltando a jogar. Então assim, isso é um ponto, tá? Tem vários elogios a serem feitos, o Matheus Bidu, acho que também uma reconstrução, né? Na ausência de um lateral afirmado, eles conseguiram recuperar o Bidu, especialmente quando adotam uma linha de 3 e aí favorece o jogo do Bidu, como favorece o do Mateuzinho. Tem medidas elogiadas nessa comissão técnica. Mas tem também algumas críticas que a gente precisa fazer, especialmente dos últimos jogos. Quando a coisa apertou, quando ele precisou tomar decisões na hora decisiva, a coisa não aconteceu. E não é só uma análise minha. Eu posso garantir para vocês que alguns jogadores do elenco não gostaram, especialmente dessas trocas que aconteceram nesse último jogo contra o Inter. Que todo mundo entendeu e percebeu o que ele fez, o que aconteceu. De que realmente, ao mudar daquela maneira, o Corinthians acabou entregando o resultado. O Corinthians acabou chamando o Inter para o seu campo. E muito por conta das decisões do técnico, o Corinthians acabou cedendo o empate. Eu ouvi de pessoas de dentro do elenco o seguinte: quando ele chegou, era só elogios. Os jogadores eles sentiram uma diferença muito grande, muito clara, quando o Ramon Dias e o Emiliano eles sucedem à comissão técnica do Antônio Oliveira. Em termos de conversa, em termos de preparação, em termos de maturidade, em termos de prontidão. Cara, eles olharam e falaram assim, caramba, vai dar bom. Isso antes dos reforços, tá? Posso garantir para vocês que assim, na chegada do Ramon, eles já perceberam que a coisa ia andar. Ia engrenar. E realmente o trabalho teve uma constância interessante, teve uma evolução, o time começou a jogar melhor, há um padrão, quando ele escalava 3 zagueiros ou 3 volantes, né? Quando ele mexeu, ele teve repertório, quando ele mexeu no time várias vezes, os jogadores tinham confiança, ou tem, né? Não dá para dizer que eles perderam a confiança, mas sempre tiveram confiança no trabalho do Ramon. Recentemente há uma desconfiança. Há uma desconfiança por conta de algumas mexidas. Ninguém entendeu o que ele fez nesses dois últimos jogos. Os 2 meias e 2 volantes apenas contra o Flamengo no Maracanã, e aquele amasso que foi, e agora, recentemente, essas trocas estapafúrdias ali na reta final, com o time ganhando, mas por um placar mínimo, né, de 2-1, e acabou chamando o Inter, até pelas trocas que o Inter estava fazendo, e com isso o Inter chegou ao empate. Então, assim, não foi algo bem recebido por alguns jogadores, não vou citar todos aqui, né, mas por alguns jogadores do elenco. E também dizer para vocês que eu vejo muita gente, inclusive, nesse termômetro de rede social, pedindo fora Ramon. O Ramon não vai cair agora, né, por várias circunstâncias. E uma delas não é nem o fato dele estar nas semifinais das Copas. Não é nem isso. É o fato de que você mexer com toda essa estrutura nesse momento do Campeonato Brasileiro é muito arriscado. Porque, beleza, você pode trazer um técnico, e não sei qual, de verdade, assumiria agora nessa condição. Você pode trazer um técnico que, sei lá, o cara recupere o time e emende aí 3, 4 vitórias, o que é muito difícil, você fazer isso numa virada de trabalho. A tendência é o cara dar uma patinada no começo. Mas ok, você, sei lá, traz um técnico e com essa perspectiva. Ou você traz um treinador, você mexe completamente na estrutura, você causa uma ruptura tão grande que o time perde ainda mais confiança. Então, não haverá risco nesse momento, pelo menos nesse sentido. A diretoria não vai mudar agora por várias circunstâncias, mas especialmente por isso. Não vai arriscar o trabalho. Tem as semifinais das Copas, tem, mas não é só isso. É o fato de, no Brasileirão, você tentar dar confiança ao Ramon, dar estabilidade ao elenco e mexer o menos possível. O Ramon está até um pouco, digamos assim, desconectado com o que está acontecendo, pelo menos no discurso. Talvez internamente ele tenha outra verve, outra vertente, outra postura, mas no discurso externo é preocupante o que ele tem dito. Não, estamos tranquilos, vamos sair dessa situação. A sensação que dá é que ele não está entendendo qual é a gravidade do problema. Então, assim, o Ramon, ele está tendo tranquilidade para trabalhar nesse momento, ele vai ter essa tranquilidade e ele vai ter que recuperar o Corinthians.
Vou encerrando o vídeo por aqui, não vai embora ainda. Vão aparecer outros vídeos para vocês ficarem mais um pouquinho comigo. Valeu, então, fui!